Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Gabriel Pato e hoje estou recebendo um grande e querido amigo meu, Júlio Della Fora. E aí, Gabriel, e aí pessoal, tudo bem? O Júlio, ele é especialista, podemos dizer assim, ser especialista em área de hacking em hardware especificamente, né? Eu gosto da área de hardware, comecei com eletrônica quando eu era molequinho lá, com 13, 14 anos, eu comecei na área de eletrônica, depois fui pra computação, então eu gosto de colocar junto, né, a área de hardware mais específico, a área de eletrônica com a área de computação e de segurança específica. Então dá pra gente construir muitos dispositivos interessantes relacionados à segurança da informação, que conecte fisicamente nas nossas máquinas aí, ou que esteja captando sinais, trabalhando com ondas, dá pra fazer muita coisa em termos de hardware e hacking, né? Com certeza, cara. Inclusive em cenários onde você vai em loco, né? Onde você vai explorar uma empresa, uma organização e você precisa fazer um bypass de uma catraca eletrônica ou tentar chegar até um servidor. Você tem várias ferramentas de eletrônica que você consegue utilizar para facilitar a sua vida na obtenção de informação ou para conseguir subtrair informações num cenário real, numa empresa ou enfim, num pentest, num red team. E aí você simplesmente juntou tudo isso que tem de interessante numa malinha aí, que tem todos os hardwares muito loucos pra fazer muita coisa da hora. Malinha preta aqui, mostra sua malinha aí, pega pra gente. Tá fechadinha aqui, mas eu vou mostrar alguns dos dispositivos. Nem todos são para segurança ofensiva, alguns deles são relacionados a hardware mesmo. Sim. Então, você vai debugar um hardware, ou vai utilizar prototipar alguma coisa, ou você quer criar uma conexão serial, uma conexão entre o hardware e o computador para você conseguir conversar com o hardware. Então tem aqui nessa maletinha também. Então vamos lá, que hoje então tem um tour no que tem dentro da mala de um hardware hacker aí, vambora! Sem mais delongas, bora aqui fazer um tour nessa maleta aqui cheia de ferramentas e equipamentos do Júlio. Vamos lá, Júlio? Beleza, vamos abrir. Eu tenho umas colinhas aqui também pra gente saber de cada componente, como é que conecta, ou quais são as portas de cada componente, né? Então vamos lá. Pessoal, isso aqui é um keylogger de hardware. A parte divertida desse keylogger é que é o seguinte, né? Os antivírus não têm noção de que esse keylogger tá espetado lá no seu teclado. Pra máquina não muda nada. Pra máquina não muda. Não tem como um software ser criado pra detectar isso, porque pra máquina é um teclado normal. Né? Então, você pluga o teclado atrás dele aqui na USB de entrada e depois você pluga essa entrada macho USB no computador e ele vai fazer o login das informações. Ou seja, aqui dentro passou o sinal da tecla do teclado pro computador, ele anota sem mudar absolutamente nada desse sinal que o computador recebe e tudo rola numa boa. Inclusive eu tenho um também, vou até te mostrar um aqui. Esse eu tenho no meu kitzinho aqui também. Meu kitzinho não é tão grande quanto o dele, mas tem algumas ferramentas aqui. Esse aqui também, então, é um keylogger. Ele é até um pouquinho menor, né? É menor. Esse aqui é o Wi-Fi. Ele se conecta na rede que você configurar e pode enviar pra vocês a tecla à distância. Né? Mas é o mesmo esquema, né? Um SDzinho, e aí entra o sinal do teclado, ele grava ou transmite e aí repassa pro computador. O computador não tem como saber que aquelas teclas estão sendo gravadas. E você dificilmente vai perceber, porque o negócio vai ficar ali atrás do computador, né? Quem é leigo vai achar que é um adaptador ou alguma coisa do tipo. Você pode colocar, por exemplo, no computador do diretor da empresa. Você acha que ele vai olhar todos os dias? E mesmo que olhe, até pode achar que é um adaptador. É simplesmente um adaptador assim, USB. Não tem como saber na maioria das vezes, né? O que mais a gente tem aí, Júlio? Cara, isso daqui... Vamos mostrar isso aqui porque isso aqui é interessante. Olha o tamanhozinho. Olha o tamanhozinho. O nome dele é DigiSpark. Vamos dizer que ele é um Rubber Duck de baixo custo, mas baixíssimo custo. Vamos supor que um Rubber Duck custe aí na faixa de uns $50, por exemplo. Né? É mais ou menos essa a faixa do Inclusive, Rubber Duck. Eu tenho um Rubber Duck aqui, vou até mostrar. Você quer explicar um pouquinho o que é Rubber Duck pra galera? O Rubber Duck, ele se baseia em um ataque chamado de Bad USB, né? De Bad USB. O Rubber Duck, ele consegue simular teclado, mouse ou joystick, que são dispositivos de interface humana. Então eu consigo pegar um Rubber Duck e escrever um script dentro dele, e a partir daí ele vai fingir ser um teclado e digitar as teclas que eu quero. Então ele pode digitar comandos, ou ele pode fingir ser um mouse e clicar onde eu quero, ou ele pode fingir ser um joystick, né? E dar os combos do Mortal Kombat ou do Street Fighter que você tanto quer conseguir, mas não consegue sozinho. De forma instantânea, imediata, super simples. Exatamente. Né? A diferença desse DigiSpark aqui é que enquanto o Rubber Duck custa $50, $60 lá nos Estados Unidos, tirando imposto, esse Rubber Duck ele custa em média $2. Mano, é muita diferença. Muita diferença. É muita diferença. E o hardware é o mesmo ou ele tem as mesmas funcionalidades? Ele tem as mesmas funcionalidades, é um hardware similar. Pra falar a verdade, eu tenho o hardware que é o mais próximo ao original do Rubber Duck, que é chamado de Tense. Tenho ele aqui. Posso mostrar pra vocês, só tenho que cutucar aqui. Esse aqui é o hardware de onde surgiu o Rubber Duck. Isso aqui é o Tense. Tá, beleza. Né? Então o Tense, nessa versão que é a versão 2, ele tem um processador
processador Atmega 32U4, se não me engano, que é um processador que tem essa capacidade, né? Um microcontrolador que tem a capacidade de fingir ser um teclado ou fingir ser um mouse, né? O DigiSpark é uma versão de... Entregaria quase que a mesma coisa. A mesma coisa, porque o processador dele, né? O microcontrolador dele é um pouco mais fraco, né? Ele é um pouco mais lento. Só que pra esse tipo de ataque, não é necessário que você tenha muito processamento. É uma coisa simples. Ele tá fazendo um betzão de teclas ali. Exatamente. A tarefa computacional é pequena. Ele não precisa de muito processamento pra fazer, pra simplesmente digitar teclas. Você encontra o firmware ou o código que for rodar ali na internet pra com esse hardware você conseguir a mesma característica do... Encontra, é um pouquinho diferente. O Rubber Duck ele é mais user-friendly, né? Tem todo um script. Então ele tem o script. Ele é um pouquinho mais user-friendly. Aqui você vai ter que cair numa interface de programação, numa ideia de programação, na do Arduino, por exemplo. Mas tu acha tudo na internet. Você acha tudo na internet. Beleza, o que a gente tem então agora de mais interessante aí pela frente? Bom, seguindo a linha do Rubber Duck, do DigiSpark, a gente tem um Raspberry Pi, o modelo Pi Zero aqui, que é o Zero W. Esse é o menorzinho? Esse é o menorzinho. E esse daqui também... Ele é realmente bem pequenininho. Pequenininho, né? Ele tá com um script, né? Ele tá com um projeto pra exfiltração de dados. Então eu plugo ele na USB de qualquer computador. Tem que ter o Windows, porque ele é direcionado pra Windows, né? E a partir daí, eu conecto via Wi-Fi dele. Então ele abre um access point. Abro lá o SSH, conecto por ele vira um hardware backdoor. Então a partir daí eu tô conectado no SSH nele e eu tô dando comandos no PC da vítima. Que tipo de comando você pode dar? No caso, seria teclas ou... Qualquer coisa. Posso criar teclas estilo HID também, ou posso simplesmente fazer download, upload de informações. Nossa, direto. Como? Cara, E é uma imagem que você já baixa prontinha pra esse... chama-se Palm Pi. Palm Pi, nome bem sugestivo. Até porque tinha um Palm Plug, né? Que é um produto comercialzão mesmo, dessa linha, mais ou menos. Super caro, diga-se de passagem. Exatamente. O GitHub do desenvolvedor, ele é o Main82, Marcus Menz, o nome do cara. Esse cara é muito conhecido na área, inclusive na área de hardware. E a comunidade é incrível, né? Porque a gente tem um produto comercial que faz esse mesmo papel caríssimo, e a comunidade vai lá e encontra um hardware super baratinho, low cost, cria uma imagem com os mesmos poderes da versão comercial e lança aí no GitHub pra galera fazer a festa. Porque geralmente, quando o cara vai desenvolver esse produto, ele vai usar uma interface genérica pra desenvolver. Então ele desenvolve a partir de uma interface genérica, né? A partir de um Raspberry ou a partir de um Arduino, e daí ele vai criar o hardware específico. O hardware dele, né? Só desgourmetizou o produto final, né? Exatamente. Ele só desgourmetiza o produto. Legal, muito bom. O que mais a gente tem aí, então? Cara, a gente tem essa versão aqui, é chamado de ESP, é um ESP8266. Nessa configuração ele é chamado de Node MCU, porque o ESP8266 é só essa partezinha metálica aqui, né? Só o controlador dele, a parte metálica. Toda essa configuração com USB e as portas, tudo aqui, então ela é chamado de Node MCU. Legal. O que dá pra fazer com esse Node MCU? Não sei se você já ouviu falar, tem um chamado Wi-Fi Deouter. Sim, né? Pra tirar a galera da rede Wi-Fi, né? Desconectar a galera da rede Wi-Fi. Ou você pode também criar redes Wi-Fi a partir dele. Então eu consigo subir uma imagem dentro dele e consigo transformar ele num Wi-Fi Deouter. E esse Node MCU, ele custa aí, mais ou menos na China, coisa de R$20, R$15. Sério? É muito barato. Caramba, como dá pra fazer a festa, né? Com pouca grana. A ideia dessa caixa é justamente low cost, né? Você já mostrou várias funcionalidades aí. Coisas assim, baratinhas que você consegue fazer, enfim, né? A questão de red teaming, de pentest físico em organizações. Só explicando o Wi-Fi Deouter, os pacotes de gestão da rede Wi-Fi, pelo menos no formato mais usado, ele não é criptografado, né? Agora as coisas estão mudando nos padrões novos, mas ele não é criptografado, então dá pra você sair gritando pra todo mundo que tá conectado na Wi-Fi, falando, desconecta aí. Exatamente. Como se fosse o roteador. Então essa coisinha minúscula pode fazer esse estrago numa rede Wi-Fi. Imagina um evento com um monte de gente conectada, mídia e tal, fazendo cobertura, live stream, e chega um troll aí no bolso, consegue derrubar a galera. Com certeza, tem versões dele um pouquinho mais caras que são standalone, né? Então ela tem um displayzinho e uns botõezinhos, então você não precisa nem ligar no computador. Você consegue, inclusive, fazer direto dele, né? Só ligar ele numa bateria, numa pilha e consegue fazer. Que maldade. Cara, dá pra fazer muita coisa. Ainda na pegada do ESP8266 tem o ESP32 também, que é esse daqui. Muito parecido, né? O que você pode fazer com esse ESP32? Eu posso criar, por exemplo, um Captive Portal falso, né? Então um portal falso fingindo ser o Facebook ou fingindo ser o Gmail. Você diz abrindo uma Wi-Fi? A partir do momento que a pessoa se conectar na minha Wi-Fi falsa, ele vai abrir um portal falso. Pois é, a galera que tá acostumada a acessar a rede Wi-Fi de aeroporto ou
de café, que cria aquele entra numa rede aberta, só que depois você abre, cai numa tela de login, dá seu ticket de passageiro pra provar que você tá no aeroporto pra poder usar o Wi-Fi. Essa telinha aí é o Captive Portal, né? Exatamente. Então você pode abrir uma rede Wi-Fi com o Captive Portal através desse device minúsculo aí. Cria uma telinha fake lá pra autenticação, por exemplo, no Facebook e conseguir capturar usuário e senha. Gmail, Facebook, enfim. Aproveitando, também tem um produto aqui. Esse aqui é uma versão raio gourmetizador desse device, então. É uma versão bem legal. Ela é bem mais legal. caro porque você paga pela marca. Ele é um produto que inclui essa funcionalidade de criar um painel de Captive Portal falso, né? Ele é o Wi-Fi Pineapple, a versão nano, portátil, digamos assim, porque tem versões bem maiores, né? Que são do tamanho de roteadores. Tem a Tetra, né? Que é a versão maior. E ele faz basicamente a mesma funcionalidade, digamos assim, com vários ataques relacionados ao Wi-Fi dentro desse device aqui. Ele tem uma série de scripts, né? Uma série de scripts, inclusive pra desautenticar ele também faz. O Captive Portal falso, pra rodar Nmap, pra fazer ataques. É como se fosse uma coletânea mesmo de funcionalidades dentro do ramo de Wi-Fi. Você entra na página de login dele, né? E ele tem uma série de scripts lá. Então, pessoal, agora a gente vai pra um nível um pouquinho abaixo, que é mais pesquisa de segurança em hardware, em IoT, em dispositivos embarcados, né? A gente vai começar a ver como se comunicar com hardware, né? Como conversar com esse hardware por interfaces que geralmente o usuário não tem acesso. Coisa do próprio desenvolvedor que ele deixou ali pro desenvolvimento e debug do dispositivo dele. Com certeza. Você usa ela como backdoor. Exatamente. Então, tem vários desenvolvedores que eles deixam portas lá, uma porta UART, que é uma espécie de porta serial, ou JTAG, que é uma comunicação para hardware, para debugging em hardware. E às vezes o desenvolvedor ele vai deixar aquela porta aberta. Então você precisa de um determinado hardware para poder se comunicar com o dispositivo que você quer atacar. Bora lá então. Cara, isso aqui é bem conhecido do pessoal que faz modificações de firmware em placa de vídeo ou em placa-mãe. Caramba, legal. Isso aqui serve para fazer dump de memória, né? Dump do firmware na memória ROM. Então isso aqui é chamado de CH341A. Esse é o nome do hardwarezinho. Você pode desconectar ou simplesmente usar um alicate desse daqui. Você pluga isso aqui na memória ROM, né? Na memória flash do roteador. E a partir daí, tendo os pinos certos e os comandos corretos, você consegue fazer um dump da memória ROM. Claro, aí você tem que ver se ela vai estar criptografada, né? Um passo de cada vez, claro, né? Você tem que extrair ela. Mas em roteadores mais simples, você consegue fazer o dump da memória e daí você consegue o firmware completo. Então tem acesso ao sistema operacional daquele roteador. Ainda seguindo essa linha, né? Aqui a gente tem... Essa aqui é uma versão do J-Link, né? Então esse serve para JTAG em hardwares, mais especificamente arquitetura ARM. Então aqui eu plugo certos conectores, né? Pra plugar. E aqui ele sai pro USB. Legal, né? Show. Então isso aqui, qual que é a ideia? Isso aqui também é conseguir uma porta, uma interface de debugging com hardware. A partir do momento que você consegue uma interface JTAG com hardware, você basicamente onou o hardware. Porque é o nível mais baixo possível para se comunicar com hardware. É o nível que o engenheiro... Esse é o objetivo que você tem quando você tá objetivo. É assim, é a porta de comunicação que o engenheiro que desenvolveu aquele hardware utiliza para fazer os testes. E geralmente é óbvio ou realmente requer muito teste de encontrar ali o... Fica óbvio depois de um tempo. E quando você já se familiarizou bastante com o que você tá mexendo. Muitas vezes as trilhas estão marcadas, então você tem lá ilhas na plaquinha de circuito impresso que elas ficam marcadas. Então, aqui é o TDI, aqui é o TDO, aqui é o T-Clock. Ela deixou o gabarito. Ele deixa, ele deixa silcado, né? A maioria das placas de circuito impresso, né? Daquela plaquinha verde, ela tem marcadinho, ó, aqui é um capacitor, aqui é um resistor. Então ele tem ali, ó, aqui é a entrada do JTAG. Entretanto, caso não tenha, você tem que baixar o manual do chip, né? Do microcontrolador, olhar quais são as perninhas lá, né? Quais são as leads e saber quais daquelas leads, né? Quais daqueles pinos são relacionados a qual função. Você já viu casos de que tá tudo apagado ou algo que o fabricante fez realmente pra dificultar o processo? Porque, sei lá, videogame deve ser um pouco mais difícil pra evitar a galera faça jailbreaks ou coisa do tipo, ou não? Sim, eles tentam o máximo possível. Inclusive, o último desbloqueio do Switch era uma coisa fora da realidade, assim, cara. Você tinha que ver. Eu teria que nascer umas 2 vezes de novo pra entender. Pra eles desbloquearem o Switch, eles usavam uns ataques de hardware que são glitches, né? Chamado de voltage fault injection. E a partir dali, eles conseguiam acesso pra poder dumpar o firmware. Que loucura, né? Quando isso funciona, deve ser aquela sensação, né? É um negócio tão fora da realidade que tem um colega nosso que frequenta os eventos de segurança que ele participou do projeto. Geralmente essas placas de PC ou de videogame, elas têm 8 camadas. Então não é só de um lado ou do outro, né? Tem 4 camadas em cima, 4 camadas embaixo. Então a moça que fez essa engenharia reversa do hardware, ela lixou com uma lixa d'água
água todas as 8 camadas da placa. Porque elas não são nada acessíveis. Não, elas estão tão em cima de... que copper, né? Uma camada não condutiva, depois cobre, uma camada não condutiva. Quanto será que ela não quebrou fazendo isso até acertar a mão? Cara, ela deve ter quebrado muito. Deve. Ela lixou 8 camadas na mão, ela soldou todos os componentes na mão pra poder tirar fotos de alta resolução e fazer a engenharia reversa de todo o circuito. Então você imagina, pra poder desbloquear o switch. Então esse nível do hardware, hoje em dia a gente tem essas coisas mais básicas de hardware hacking, mas a gente tem esse voodoo, que são poucas pessoas no mundo que conseguem fazer, que é essa magia negra do hardware que o pessoal também faz. Com baita laboratório. Com certeza, assim, o pessoal tem laser pra disparar, A galera não sabe brincar. Não, eles têm equipamentos assim, eu já conversei uma vez com um diretor de uma empresa, que os equipamentos que eles tinham pra vender, eles estavam na casa dos 1,5 milhão a 2 milhões de euros, então era esse o preço do equipamento. Nossa. E daí ele até brincou, né, no e-mail, ele falou assim, cara, tem alternativas mais baratas. Com certeza. Mas a gente vai tentando com as coisas mais baratinhas, dá pra fazer também. Pessoal, então aqui a gente tem a segunda parte da maleta, né, uma maleta de 2 partes. Uau, tem mais umas coisas que tinha acabado. Tem mais umas coisinhas aqui. Esse daqui é chamado de Buzz Blaster, é pra JTAG também. Tem bastante coisa relacionada a JTAG. Isso aqui é uma copiadora de RFID de várias frequências diferentes. Assim, Deus abençoe a China, né, cara? Eles criam coisas fantásticas. Cara, é incrível, é incrível. Prático, então, funcional, né? Você simplesmente consegue copiar as tags. Quando você tá, por exemplo, num hotel, utilizando uma tag 225 kg, né? Que é aquela tagzinha que ela só vai mostrar um ID, ela só tem um ID. Essa chavinha de abrir portas em academia. Em condomínios, enfim, né? hotéis. Se não me engano, é um MyFair Classic esse daqui. Só aproximo aqui e dou um scan. Que legal. E ele já encontrou o ID, o card number, né? Daí ele fala assim que esse cartão pode estar encriptado, né? Que você precisa rodar ele no computador pra decodificar. Mas isso porque é relacionado ao MyFair Classic. Se você fosse clonar só o ID, só o ID, já tá na mão. Tá aqui o ID. Ele tem uma série de IDs, ó, de 125, 250, 375, 500. Ele tem legal. vários. Até ele encontrar. Então aqui eu posso dar um input, posso digitar o que eu quiser, né? Depois eu dou um write. Daí eu consigo dar um write. E daí eu escrevi o número aqui. Mas você conseguiu mudar o ID do cartão no MyFair? Esse é cartão mágico ou não? Esse daqui é. Tá. Esse aqui é é o cartão que changeable. É changeable. Beleza. Esse aqui é a parte mais divertida, né? Porque você ter um ID changeable é bem interessante hoje em dia. Tem uma caixinha de RFID aqui. Todos esses são changeables. Cara, é a parte legal. Tem os MyFair não originais aqui também. Esse MyFair, ele tem 8K de memória. Tipo, não existe no cartão oficial um cartão de 8K. Tem bastante detalhinho. Cara, é muita coisa. É muita coisa pra mostrar pro pessoal. Inclusive, na mesma linha, né? A gente tem aí, que o Gabriel também tem aqui, que é o... Deixa eu tirar do saquinho. Isso aqui é o Proxmark. Isso aqui é pra pesquisa de segurança. Uma maravilha. Tem tanta coisa dentro desse projeto. Ele foi muito martelado. Tem muitas técnicas. Quebrar criptografias de várias tags diferentes. E emular, e, enfim. Ele é maravilhoso. Cara, isso aqui é uma interface de pentest, né? Um dispositivo pra pentest de RFID. Assim, otimizado pra isso, né? É incrível. E a ideia aqui é que tem vários ataques, dependendo de cada cartão, de cada tecnologia, ele tem ataques relacionados a cada cartão. Isso é lindo. A galera do canal aí ainda vai ver bastante Proxmark por aqui. Em um dos vídeos que a galera mais me pede, que é a parte 2 dos vídeos sobre bilhetagem eletrônica, vocês vão ver bastante dessa plaquinha em ação. Tem uma parada muito legal nos eventos de segurança, nos eventos hacker, que é a badge do evento, a credencial que a gente deixa aqui no pescoço e tal. Tem uma cultura dentro dos eventos hackers de fazer um hardware, né? E a galera do evento vai lá, a galera como ele aqui, que é da área de hardware, modifica e faz trabalhos em cima desse componente que tá todo mundo usando no pescoço dentro dos eventos. Você tem um exemplo aí pra mostrar, né? Cara, tem um exemplo bem legal, que é inclusive um amigo pessoal, né? Um amigo meu, que é o Fábio do Embarcados. Depois vocês deem uma olhada lá. Cara, o Fábio é incrível. Ele trabalha com engenharia eletrônica, né? Cara, isso aqui é uma badge e ela roda uma versão do Doom. Que loucura, então, olha só isso cara. aqui. Então... De qual evento que é essa badge? Ele que fez. Essa daqui chama Franzboy. Tá, legal. Né? Então é relacionado... Olha o Doomzinho Arduino, olha o Doom aqui. E você vai e você atira. Tira. E isso aqui é baseado num projeto que é chamado Arduboy. O Arduboy é uma interface tanto pra desenvolver quanto pra jogar jogos de 8 bits. Legal. Então o Arduboy original é um pouco mais caro, mas você consegue com o Arduino montar um Arduboy caseiro. A comunidade é demais, cara. Cara, é muito legal isso aqui, cara. Em cima é infravermelho? Esse aqui é um infravermelho, que é uma maldadezinha a mais, né? Legal. Pois é, tô vendo que dá pra fazer mais coisas, além de jogar o Doom. Né? Bom, você tem muitas outras coisas aqui, a gente poderia passar uma bela de uma noite inteira aqui revirando essa maleta, mas tem uma cereja do bolo.
Bolo, que é um device aí maravilhoso, que eu, por sinal, comprei, mas ainda não chegou. Eu sempre fui louco pra por exemplo, vou colocar não pela primeira vez esse device e tenho certeza que a galera vai curtir muito, que é o HackRF, né? Exatamente. Esse negócio faz tanta coisa que é até difícil você explicar. Esse aqui é o HackRF, mas o HackRF tá aqui dentro e ele usa um front que é chamado de porta-pack. Certo, então são dois projetos juntos aqui, né, que se complementam. O porta-pack seria meio que uma interface visual com botõezinhos e telas pra você usar o HackRF. O HackRF standalone. Sim, né? Você pode utilizar o HackRF sozinho, mas você tem que plugar ele no PC e daí todos os comandos você vai utilizar um Linux lá pra poder dar os comandos. E só que com o porta-pack você deixa ele portátil, né? Você consegue fazer vários ataques, várias técnicas que você consegue fazer on the fly, né? Quer dar um exemplo de o que você pode fazer com ele? Com certeza. Cara, dá, por exemplo, pra abrir portão eletrônico. Que loucura. Né? Fazer brute force de portão eletrônico. Dá pra você tentar capturar códigos, né? Rolling code de carros e tentar abrir carros também. Basicamente, esse dispositivo aqui, ele vai escutar o que o seu alarme do carro enviaria pro carro pra abrir ele. Ele vai gravar ele aqui. Sim. E depois você vai lá no carro e vai replicar. Repete e o carro vai abrir pra você. Obviamente, se o carro for rolling code, ele só vai conseguir fazer isso uma vez. A controladora do carro, né? A controladora de alarme não pode ter ciência daquele ID. Então tem que ser um ID que nunca foi utilizado. Basicamente, alguém tem que ter apertado o controle longe do carro e dentro do seu visual do HackRF pra você ter gravado. Ou também eu posso fazer um jamming onde o carro não vai conseguir ouvir, mas eu vou conseguir ouvir. E daí eu consigo fazer uma injeção, né? Depois pra poder. O portão, ele não gera códigos aleatórios, né? Códigos diferentes. Né, o portão tem um código único na maioria deles, que é chamado de learning code. Por isso que você consegue pegar qualquer controle de portão e consegue gravar o seu ID no controle e abrir. Isso é super perigoso para pensar. Cara, né? É muito perigoso. Inclusive, isso aqui tem que ser usado com muita parcimônia, porque a maioria das coisas, dos testes, se você fizer isso aqui, é crime, né? A maioria dos testes. Com certeza. Você tá abrindo garagens, você tá abrindo portões e você não é autorizado a utilizar isso aqui. Obviamente, dentro de um laboratório fechado, sem transmitir isso, você pode utilizar. Mas aqui, cara, na mão da pessoa errada, esse brinquedinho aqui faz estrago. Pode fazer muita coisa. Eu vou ligar ele pra mostrar pra vocês. Ele tem a parte de receber, ele tem a parte de transmitir, de capturar, de fazer replay. Então, quando eu vou capturar um portão eletrônico, eu vou nessa parte de capturar. Capturo e depois eu dou um replay e daí ele vai abrir um portão eletrônico aqui na opção de replay. Que loucura. Né? Aqui na questão de receiver, que é transmissor, então eu consigo fazer jamming, ó, key fob de carro, né? Microfone. Uma coisa muito legal de microfone, que sabe esses microfones sem fio que você usa em evento? Ele tem codificações de microfones sem fio. Ele tem pré-gravado de alguns microfones. Então eu consigo trollar um evento. Dá pra trollar um evento. Só, né? Eu poder transmitir pras caixas de som